Fala, galerinha! Vamos lá, mais uma aula aqui do nosso módulo 13 sobre números e grandezas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre proporcionalidade direta entre duas grandezas. Então, antes da gente iniciar, vamos retomar aí alguns conceitos. O que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, contar ou quantificar, tá? Então, alguns exemplos, a gente pode citar temperatura, o volume, massa, o tempo, a distância, a quantidade de algumas coisas. Então, tudo que é aquilo que a gente consegue expressar por um número, seja contando, medindo ou quantificando, a gente vai chamar isso de grandeza, ok? Então, muito comum aí as horas no nosso dia a dia, a nossa altura, o nosso peso, que seria a nossa massa, na verdade, o volume das garrafas, das latinhas, das bebidas, tá? Então, tudo que é expresso por um valor, tá? Que pode ser medido, contado ou quantificado, a gente vai chamar de grandeza, tá? O que são grandezas diretamente proporcionais? Relação entre duas grandezas. Tá? Para ser duas grandezas diretamente proporcionais, o que vai acontecer? Quando a gente aumentar uma grandeza, a outra ela também vai aumentar na mesma proporção. Tá? Ou, quando a gente diminuir uma grandeza, a outra ela vai diminuir na mesma proporção. O que seria isso? Vamos pegar lá uma bala. Ela custa 25 centavos. Duas balas, ou seja, o dobro, a gente vai ter o dobro aqui no preço, ou seja, 50 centavos. Tá? Então, aqui, ó, a minha quantidade foi multiplicada por 2, e aqui o meu valor a ser pago também foi multiplicado por 2. Isso daqui é o aumento proporcional, ok? Então, para ter a proporcionalidade, entre os valores da grandeza, a gente precisa ter a mesma razão de crescimento, tá? Não é porque aqui aumentou uma unidade que aqui tem que aumentar uma unidade, não, tá? A proporção ela está relacionada à multiplicação ou à divisão, tá? Então, se algo reduz pela metade, o outro algo, que seria a outra grandeza que está ali sendo relacionada, ela vai ser reduzida à metade também, ou seja, uma divisão por 2, ok? Seguindo aqui, então, aonde que a gente tem relação entre grandezas? Muito na questão da problematização, tá? Então, aqui eu trouxe uma para a gente verificar como trabalhar com essas grandezas diretamente proporcionais. Então, ó, em alguns shoppings, existem áreas destinadas ao entretenimento e lazer das crianças, com muitos brinquedos e monitores que auxiliam na diversão. Supondo que um desses espaços cobra R$ 2,00 por minuto e que uma criança permaneça no espaço, quanto uma mãe pagará para que seu filho possa brincar ali durante 1h e 30 minutos, tá? Então, galerinha, como que a gente pode resolver isso? O método mais comum, mais utilizado, é a regra de 3, tá? Então, eu tenho lá, ó, que 1 minuto custa R$ 2,00, 90 minutos, que é 1h30, custa X reais. Então, se eu aumento o tempo, o valor a ser pago aumenta. Então, essas duas grandezas estão na mesma direção. Elas são diretamente proporcionais. Como que eu resolvo isso aqui usando a regra de 3? Eu monto essa tabelinha, tá, com os valores, minuto embaixo de minuto, valor embaixo de valor, e aí eu aplico a multiplicação em x, que a gente já está acostumado a utilizar. Então, eu vou ter que 1 vezes x é x, 90 vezes 2 é 180, ou seja, uma criança que ficar lá 1h e 30 minutos, o responsável lá vai ter que pagar o equivalente a 180
reais, visto que cada hora custa R$2, ok? Muito simples, muito tranquilo. A gente já usa isso muito no nosso dia a dia, que é a regrinha de 3. A gente vai aplicar aqui apenas diferenciando as grandezas diretamente proporcionais e depois a gente vai entrar com as grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Seguindo aqui a nossa aula. Um outro método de se calcular isso é descobrindo a constante de proporcionalidade, a nossa constante k. Como que a gente faz isso? A gente vai montar uma tabela expondo alguns minutos e o valor a ser pago. Então, ó, por 1 minuto, pagaria R$2, que é 2 vezes 1. Por 2 minutos, pagaria R$4, que é 2 vezes 2. Por 3 minutos, R$6. Por 4 minutos, R$8. Por 5 minutos, R$10. O que a gente faz? A gente vai dividir. A nossa constante k, ela vai ser a razão entre o valor pago e a quantidade de minutos. Ó, então, R$2 por 1 minuto, R$4 por 2 minutos, R$6 por 3 minutos, R$8 por 4 minutos e assim por diante. Todas essas divisões, a gente vai obter o valor 2. Quem é esse 2? Ele é a nossa constante k. Tá? Ele é a constante de proporcionalidade. Então, sempre eu vou ter o quê? Uma multiplicação por 2. Então, o que eu poderia pensar? N minutos, como que eu vou chegar no valor? Pegando o 2 e multiplicando pelo n, que foi tudo que a gente fez aqui. Ó. A gente multiplicou o 2 por cada tempinho que a gente tem aqui. Então, isso daqui, encontrando essa constante, é uma forma da gente também estar calculando. De que maneira? Montando uma formulazinha, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou expressar o valor a ser pago é igual a 2 vezes o tempo, tá? Cada tempo custa R$2, então eu vou sempre multiplicar o tempo por esse 2. Então, o valor a ser pago vai ser igual a 2 vezes o tempo. Qual era o tempo? 90. Então, o valor a ser pago vai ser 2 vezes o 90. O valor a ser pago vai ser os R$180. Mesma coisa que a gente descobriu utilizando a regra de 3. Tá ok? Então, sempre que a gente descobrir a constante k, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma das grandezas vai ser igual a essa constante multiplicando a outra grandeza. Quais eram as grandezas que a gente tinha? O valor a ser pago e o tempo que a criança ficava no brinquedo. Então, a gente montou essa relação. Ó. O valor a ser pago depende do tempo, e esse tempo ele é multiplicado pela constante k. Ok? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Representação gráfica das grandezas diretamente proporcional. Então, agora a gente vai pegar esses dados, tá, de problemas como o que a gente trabalhou ali atrás, e a gente vai aplicar isso em gráfico. A gente vai montar graficamente como que fica essa relação. Tá? Então, primeira coisa, vamos relembrar aqui alguns pontos importantes que a gente precisa para trabalhar com a representação gráfica. O gráfico ele é representado no plano cartesiano. O que é esse plano cartesiano? Tá? São duas retas numéricas perpendiculares. O que seria perpendicular? São duas retas que se cruzam, formando ângulos de 90 graus, ok? Entre si, uma reta na horizontal, que é o eixo x, que é denominado abscissas, tá? E uma reta na vertical, que é denominada ordenada, que seria o nosso eixo y, tá? Se eu pegar o problema anterior ali, o valor é igual a 2 vezes o tempo. Então, ó, nós temos uma variável que é dependente, porque o valor que eu pago depende do tempo que ele vai ficar no brinquedo, e uma variável que é independente. Eu posso falar que ele pode ficar quantos minutos ele quiser, tá? Então, essa variável dependente, ela é o nosso y, e a variável que é independente, ela é o nosso x, ok? O cruzamento das retas é denominado origem do sistema, e a reta aí divide o plano em
4 partes iguais que são chamadas de quadrantes. Então, aqui está o nosso plano cartesiano. O eixo das ordenadas, que é o eixo y, o eixo das abscissas, que é o eixo x, tá? Essa parte rosa aqui é o primeiro quadrante, esse o segundo, esse o terceiro, esse o quarto, tá? Eu vou contar os quadrantes em sentido anti-horário, ok? E esse pontinho aqui no meio, que é a coordenada 0, 0, a gente tem a origem do nosso plano cartesiano aí, que é a origem do nosso sistema, ok? Então, vamos lá. Seguindo, aqui eu trouxe alguns exemplos de planos cartesianos, tá? Os nossos planos cartesianos são duas retas numéricas. Aqui, eu vou ter o zero, tá? Tanto do x quanto do y. No x, à direita, nós temos os números positivos, ok? E à esquerda, nós temos os números negativos. No y, acima, nós temos os positivos e abaixo do x, os negativos. Sempre, ó, mesma distância do 0 ao 1 é a distância do 0 ao menos 1. Do 0 ao 2 é a mesma do 0 ao menos 2. Isso vale para ambos os lados, tá? O nosso plano cartesiano ele não precisa necessariamente ser criado como esse, de 1 em 1. Eu posso ter um plano cartesiano, ó, que eu vou contando os valores de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10, de 3 em 3, a forma que ficar melhor para a representação gráfica, tá? Porque às vezes eu tenho um gráfico com valores imensos. Se eu tiver aqui, por exemplo, um y valendo 150, vai ser impossível montar um gráfico aqui com 150, colocando um após o 1. Então, vai dar bastante trabalho e ficaria enorme o nosso gráfico. Então, a gente acaba usando uma escala, que a gente fala escala, de 2 em 2, de 10 em 10, de 5 em 5. Aí fica a critério de cada um de acordo com as problematizações. Então, vamos lá. O sistema de coordenadas. Para marcar pontinhos aqui, para marcar alguns pontos no nosso plano cartesiano, a gente usa os pares de coordenadas, que seria um valor de x e um valor de y, tá? Então, para marcar esse valor A, esse ponto A aqui no meu plano cartesiano, eu vou observar o seguinte: o x vale 4 e o y vale 2. Então, ó, o x4 está aqui, o y2 está aqui. Eu vou marcar o ponto de encontro dos dois, subindo aqui, ó, uma reta paralela a y, e aqui trazendo uma reta paralela a x. Onde eles se encontram, eu marco o meu pontinho. Então, esse é o ponto A. Tá? Lembrando que 4 e 2 é diferente de 2 e 4. Tá, gente? Então, sempre o primeiro número eu tenho que pegar no eixo x e o segundo número no eixo y, senão vai dar diferença. Tá? 4 e 2, ó, 4 do x, 2 do y. Se eu pegasse o 2 e o 4, a gente teria o ponto marcado exatamente aqui em cima, o que ficaria algo totalmente diferente. Então, continuando aqui, galerinha, vamos lá. O ponto B, eu tenho 3 para x, certo? E menos 5 para y, que está aqui embaixo. Então, traçando a reta aqui, chegando ao 5, esse é o nosso ponto B, ok? Não necessariamente eu preciso colocar esses pontinhos tracejados aqui para marcar o encontro, tá? Se eu estiver trabalhando com uma folha quadriculada, eu já tenho as linhas que dão essa ideia para mim, eu consigo localizar onde está o encontro. Eu nunca, gente, posso usar retas para marcar aqui o ponto de encontro, tá, gente? Isso aqui estaria totalmente errado, porque a reta ela vai estar presente, mas é na construção do nosso gráfico, ok? Então, não posso, no máximo, a linha pontilhadinha aqui para marcar o encontro. O ponto C, menos 6 do x com o 3 do y. Então, ó, menos 6 sobe até o 3, esse é o nosso ponto C. Ponto D,
menos 3 para x, menos 4 para y. Então, menos 3 até o menos 4, esse é o nosso ponto D. Ponto E, 0, 0, é a origem. Sempre que as coordenadas forem 0, é o ponto de encontro aqui das duas retas, ok? E aí, eu venho aqui para os pontos finais F e G, onde uma das coordenadas é 0 e a outra não, tá? Então, ó, aqui é x, aqui é y. Sempre que eu tiver um 0, tá? Se o 0 for no x, eu vou marcar o 4 em cima do eixo y. Então, aqui fica a nossa coordenada F. Se o 0 for do y, eu vou marcar o 2 em cima do eixo x, tá ok? Então, 0 é do x, marca no y. 0 é do y, marca em cima do eixo x, ok? Então, isso aqui é o nosso sistema de coordenadas, a marcação dos nossos pontos, ok? Fazendo um resuminho aqui para vocês, gente, o que eu poderia dizer, tá? Quando x e y forem positivos, vai estar aqui no primeiro quadrante. Quando x for negativo e y positivo, vai estar aqui no segundo quadrante. Quando ambos forem negativo, vai estar no terceiro quadrante. Quando x for positivo e y negativo, vai estar no quarto quadrante. 0, 0 aqui no meio. Se y é igual a 0, marca em cima do x. Se x é igual a 0, marca o ponto em cima do eixo y. Resuminho bem básico aí para vocês, ok? Então, vamos lá. Então, nós vamos pegar um probleminha aqui e a gente vai representar ele graficamente. Uma torneira foi aberta e goteja na razão de 3 gotas por minuto. Veja a representação do número de gotas em relação ao tempo expresso na tabela a seguir. Então, ó, 1 minuto, 3 gotas. 2 minutos, 6 gotas. 3 minutos, 9 gotas. 4 minutos, 12 gotas. 5 minutos, 15 gotas. E assim por diante. Eu poderia ter aqui, ó, que o número de gotas é igual a 3 vezes o tempo, tá? Que aí eu consigo montar essa tabelinha aqui. O que eu tenho aqui na tabelinha são os meus pares ordenados. O 1 faz par com o 3, o 2 faz par com o 6, o 3 com o 9, o 4 com o 12, o 5 com o 15, para a gente usar lá no nosso sistema de coordenadas. Então, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. A gente tinha 3, 6, 9, 12 e 15. E aí, eu vou montar o meu gráfico, tá? O meu gráfico ele vai ser composto pelas nossas duas retas, x e y, certo? Então, aqui eu vou colocar os valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1 do x, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui eu vou colocar o menos 1. E aqui, gente, eu vou marcar até o 15. Gente, o que eu tenho que lembrar sempre no meu gráfico, ó, se a distância do 0 ao 1 é de 1 centímetro, do 1 ao 2 vai ter que ser 1, do 2 ao 3 é 1. Se aqui no y eu usar de meio em meio, tudo bem, tá? O correto é 1 e 1 em tudo, mas, às vezes, pelos valores que a gente tem, é interessante a gente fazer uma escala um pouquinho menor, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer com valores um pouquinho menor, tá? Mais próximos, no caso, né? Então, aqui eu vou marcar todos os valores do y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e o 15 que ficou lá em cima, certo? Aqui estariam os negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Agora, eu vou marcar, ó, o 1 e o 3, eles formam um parzinho ordenado.
Então, é 1 para x, 3 para y. Primeiro ponto. 2 e o 6, o segundo parzinho. Então, o 2 com o 6. Segundo ponto. Terceiro ponto é o 3 e o 9. Que aí eu marco aqui. O quarto ponto é o 4 com o 12. E o último ponto que nós temos aqui, tá? Porque essa tabela ela poderia continuar, seria o 5 e o 15, ok? Que aí eu tenho um ponto aqui. E eu não usei aqui o número 0, mas em 0 minutos eu teria 0 pingos, 0 gotas, certo? Que eu vou marcar 0 e 0 aqui. O que eu vou fazer para criar o meu gráfico? Eu vou ligar todos os nossos pontinhos. Lá do primeiro, eu vou passar do último, tá? Então, eu vou pegar lá no primeiro ponto, vou subir passando aqui do último. Isso daqui vai ser o nosso gráfico. O meu não ficou exatamente perfeito, tá? O de vocês, se vocês fizerem no papelzinho quadriculado, gente, vai ficar todos os pontinhos aqui exatamente em cima dessa reta, tá? Tem que ficar. Por quê? O nosso gráfico das grandezas diretamente proporcionais, ele sempre vai ser uma reta crescente, passando aqui pelo zero. E aí, ele vai passar por todos os outros pontos que a gente obter da nossa problematização. Então, ó, perfeito, ele teria que ficar assim, ó, passando pelo zero e passando em todos os pontinhos essa reta. Lembrando, ó, ela é infinita. Por quê? O 6 aqui vai ligar com o 18, o 7 com o 21 e assim por diante, tá? Então, ó, a representação gráfica de duas grandezas diretamente proporcionais no plano cartesiano é sempre uma reta que passa pela origem. Então, a reta ela vai ter que começar aqui, e aí ela vai sentido crescente, ok? Tranquilo? Então, para finalizar aí, vocês têm aula, as páginas 19, 20 e 21 e a TC 40 para estar realizando. Galerinha, bons estudos, até nossa próxima aula. Valeu!